Bom, a gente aqui tem o comportamento de começar em ponto, né? Então, a gente já estamos Sim, aqui, nossos amigos já estão aqui, então vamos começar. Antes de vamos, começar, vamos. queria que você ficasse à vontade para você se apresentar, né? Faça a sua Uhum. apresentação, diz quem você é e fique à vontade. Tá, obrigada. Em primeiro lugar, Lê, eu quero te agradecer demais o convite aqui da live. Eu gosto muito quando a gente faz live assim, como convidado, convidando, né? Porque a gente tem uma troca, faz um bate-papo, fica mais dinâmico. Eu me sinto até mais à vontade, assim, porque quando a gente faz sozinho fica meio aula, né? E algumas pessoas ficam assistindo com medo de interagir ainda. Então, Uhum. queria agradecer essa oportunidade. E me apresentando, sou psicóloga, né? Eu adoto a abordagem da psicologia cognitivo-comportamental, porque tem muita gente que às vezes pensa em psicologia, já lembra de psicanálise, do Divã, de Freud. Na psicologia a gente tem várias escolas, vamos dizer assim. E a que eu sigo é a psicologia cognitivo-comportamental. Então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje sobre ansiedade, sobre como lidar com a ansiedade, enfim, eu vou falar com esse viés, que é a minha escola de formação, né? Isso porque, para deixar muito claro, porque às vezes as pessoas pesquisam na internet, veem um ponto de vista diferente. Então, isso é absolutamente normal, né? Na psicologia tem várias teorias e cada uma delas aborda esses temas de uma forma diferente. Então, como psicóloga, eu atendo online, né? Agora com a pandemia, então, estou atendendo as pessoas online. Já estou com essa presença aí nas redes sociais, eu tenho um ano que tá sendo muito gratificante, porque eu tenho a oportunidade de ajudar um número maior de pessoas, fazendo as lives, né, divulgando os vídeos. De vez em quando eu abro turmas para desafios ou para cursos online também. Em dezembro eu abri uma turma para um desafio gratuito, né? O desafio Você Mais Leve, e foi super legal. Tive a oportunidade de conhecer pessoas assim maravilhosas. Até fiz live com uma das pessoas que participaram do Legal. desafio. É bom. E, enfim, tem sido muito prazerosa essa jornada, sabe? E estou feliz agora de estar conversando com você, de estabelecer aí essa parceria para a gente conversar mais vezes juntas. Com certeza, até porque as nossas áreas elas se encontram muito, né? Sim. O grande desafio das pessoas, eu me incluo nele, o nosso Uhum. desafio de permanecer num hábito, de construir um hábito, é profundamente ligado às nossas emoções, né? Toda Sim. essa avalanche de emoção, de percepção, de sentimento, de patologias, enfim, né? E lidar com tudo isso e manter um hábito e construir um hábito de manter a atividade física, que já é um consenso, até na cabeça, assim, um consenso, né, na área de saúde e também na Uhum. cabeça de todas as pessoas, né? Quem não faz Uhum. atividade física hoje faz porque não conseguiu ainda construir, superar os fantasmas, né? Que ficam rondando, que leva a gente para procrastinar, para ficar com a preguiça. Mas todo mundo, ou quase todo mundo, vou dizer assim, um universo de 99% das pessoas, de alguma forma sabe que a atividade física é importante para a saúde, né? E isso se Sim. conecta com muita força. E aí, antes da gente avançar, eu queria também me apresentar, porque talvez, né, tenha algumas pessoas que te Sim. conhecem, que estão aqui. Então, eu queria Uhum. dizer que é um prazer estar falando com você. A gente já vem se paquerando, né? Eu me É. conecto muito com a sua linha de trabalho, eu te acompanho nas redes sociais, percebo que a gente tem uma afinidade muito alinhada da forma que a gente lida com os pensamentos, com a forma de lidar com o estímulo da atividade física, da alimentação. Então, assim, é uma honra ter você aqui, tá? Oh, Eu obrigada. sou Alessandra Junqueira, né? Sou professora de educação física, formada pela Universidade do Espírito Santo. Tenho pós-graduação em Ciências da Motricidade Humana, em treinamento esportivo. Trabalho na área, se a gente fala
mais de 20 anos, começa a pesar um pouco, né? Começa a pesar. Começa a pesar, mas há mais de 20 anos e realmente da mesma forma que você, a experiência com o online, a experiência com a internet, a gente que é meio jurássico, que a gente, né, passou pela transformação da internet de escada, do acesso ao computador, né? Eu me lembro que eu fui ter acesso ao computador no final da minha formação acadêmica, né? E de lá para cá foi uma avalanche. Então a gente passou por todo esse processo de transformação da informação e hoje a gente está aqui conseguindo levar a informação para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, é muito bacana. Então eu também, né, tenho vindo construindo com esse objetivo de conseguir ajudar mais pessoas a criar esse hábito tão importante, né? A gente tem um hábito mesmo. Depois eu acho que é um assunto importante para a gente falar sobre hábito, de cuidar da doença, de ter tempo para cuidar da doença, de ter plano de saúde para quando ficar doente e não cuidar da saúde para não ficar doente, não ter hábito saudável para não ter doença. Então é uma loucura isso, né? Se a gente pensar racionalmente, é uma coisa muito louca. Mas, né, a gente está aqui tentando cada vez mais trazer informação, levar informação para que mais pessoas se juntem a gente, porque eu sei que você é uma pessoa atleta, que você está aí na atividade física em dia, que tem uma boa alimentação, inclusive você faz orientações com relação a isso. E é isso, né? Eu gosto de dizer que eu sou apaixonada pela corrida, porque as pessoas me veem muito falando de corrida, né? Mas a gente está aqui para falar de atividade física de forma geral. Mas eu gosto de dizer que eu sou apaixonada pela corrida, porque eu tenho as minhas perguntas sobre a corrida também, né? Eu vou aproveitar e a gente faz uma consulta aqui. Então, é isso, gente. Então, quem é da audiência aí da Juliana, é um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês curtam tanto quanto eu estou curtindo de falar com a Juliana. Tá bom? Obrigada, Ale. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente abriu uma caixinha, Juliana, de pergunta, né, no nosso Stories. A gente já tem algumas perguntinhas, vamos deixar para o final, né? Quem quiser também, gente, vai fazendo perguntas aí, que a gente está anotando algumas perguntas para responder. Talvez não dê para a gente responder todas, mas depois a gente envia, né, Ju? A gente faz um apanhado e faz umas respostas para todo mundo, para que todo mundo possa ter respostas. Mas, Ju, o que todo mundo quer saber, essa tal ansiedade. Explica pra gente essa tal ansiedade, porque, lógico que a gente vai falar de ansiedade, eu fui estudar também, né? A gente, na educação física, acompanha de forma, pelas beiradas, a parte da psicologia, a gente tem a psicologia na formação, e fica ali só no toque superficial. Então, eu fui dar uma estudada, né? E vi que a ansiedade é importante para a vida da gente, apesar da gente falar sempre com um tom de que não é uma coisa boa. Então, eu queria que você falasse sobre isso para a gente, explicasse isso melhor, né? Explicasse, assim, por que a gente tem essa ansiedade mais ainda. Eu li em alguns artigos, ele aponta que a ansiedade, ela alcança, de forma geral, todas as pessoas, mas atinge predominantemente as mulheres. Então, verdade. Quero te ouvir. Tá bom. Bom, a ansiedade, ela normalmente acontece quando a gente está se sentindo desafiado, né? Mas a gente às vezes confunde estresse com ansiedade, né? Até vou fazer assim um paralelo. Porque no estresse, né, quando a gente está com uma situação que nos demanda mais do que a nossa capacidade de responder àquela situação. Então, é como se a gente estivesse sendo mais exigido do que o que a gente tem condição de dar. Esse é o estresse. Quando isso acontece? Às vezes você está sobrecarregado de trabalho, você tem uma demanda que supera a quantidade de entregas que você pode fazer, por exemplo. Ou quando você tem que fazer uma apresentação ao vivo e você tem que fazer, né, responder muitas perguntas e você sente que não tem
as respostas para todas as pessoas e não fica confortável de dizer eu não sei, isso pode ser uma situação que excede a sua capacidade, né, enquanto indivíduo, de responder àquela situação, de atender àquela situação. Na ansiedade, ela não necessariamente acontece numa situação real. A ansiedade pode vir de um medo irreal, de uma preocupação excessiva com uma coisa que não aconteceu, talvez nunca aconteça. Né? Então, a gente fala, né, mais da ansiedade ligada a uma situação que pode ser irreal. É uma preocupação que existe na mente da pessoa, que existe na cabeça da pessoa, que desperta as mesmas reações fisiológicas, né, que acompanham essa reação do estresse, que é o quê? Palpitação, sudorese, taquicardia, às vezes falta de ar. Algumas pessoas sentem um aperto na barriga, algumas pessoas, né, têm dor de barriga, têm insônia, irritação, uma série de coisas. Medo Deu que uma não parada aqui. necessariamente... Ju, só um minuto que Não necessariamente é real. É porque Ok, o telefone quis tocar bem na hora da live, eu vim aqui para desligar, ele tocou, foi por isso. Ontem aconteceu, na terça-feira aconteceu isso comigo. Eu queria aproveitar a sua deixa com relação a isso, assim, né, de que a gente fica ansiosa muitas vezes com coisas irreais, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho duas, vou chamar de doenças, né, porque elas realmente me acompanham. Eu tenho um espasmo facial, que eu aplico toxina botulínica de 4 em 4 meses, é para sempre, aquela condição ali que é irreversível, né? E tenho uma enxaqueca crônica, que há muitos anos eu trato, já melhorou muito, a atividade física me ajuda nas duas condições que é simplesmente fantástico, né? Eu digo que eu sempre fiz atividade física, mas em alguns momentos da minha vida, você dá uma falhada, porque a logística não acontece bem, e até falei algumas vezes aqui que algumas crenças limitantes da gente atrapalham a gente, né? Só abrir um parênteses, como eu sou uma pessoa muito diurna, não tenho muito energia à noite, construí esse imaginário na minha cabeça e isso me impediu de ficar um período sem fazer atividade física. Como eu não tinha horário para fazer de manhã, eu achava que eu não fazia à noite e isso me impedia. Mas voltando, e aí, né, na busca do tratamento, do meu espasmo, da minha enxaqueca, a neurologista virou para mim, bom, o fundo dessas duas situações é a ansiedade. Opa, foi a primeira vez que eu ouvi que eu era uma pessoa ansiosa e eu não achava, nunca passou pela minha cabeça que eu era uma pessoa ansiosa, nunca tinha percebido ansiedade em mim. Enfim, desde então, já tem 15 anos ou mais por aí, eu venho encarando a ansiedade, tipo, eu sou ansiosa, estou ansiosa, o que eu sinto, eu estou ansiosa, e venho buscando sempre alternativas para que eu fique o menos ansiosa possível. E uma das coisas que sempre me incomodou é eu ir muito além com os meus pensamentos numa situação. Então, vamos imaginar que o telefone ficou velho, né? E aí eu começo a pensar lá na frente, quando ele vai quebrar, daqui um ano eu tenho que trocar. Estou dando um exemplo meio tosco, assim. E aí você começa a sofrer, e aí você vai ficando ansiosa com aquela situação. E aí eu estou contando toda essa história porque tem umas sacadas, né, que caem assim na vida da gente. Este ano eu estava com um amigo e a gente estava no Camping do Siri, não sei se você conhece, num lugar super que eu não tenho ansiedade nenhuma lá. Ele virou para mim, a gente estava num clima de tomar uma cervejinha, tudo relaxadíssimo. E aí eu falei alguma coisa tipo à frente, assim, amanhã de manhã, ele virou para mim e falou assim, Alessandra, deixa... Como é que foi a palavra, Flávia? Deixa a agonia de amanhã para amanhã. Vamos resolver a agonia de hoje, que é ficar aqui, tomar cervejinha, comer um churrasco. Menina, aquilo foi assim, um gatilho de verdade, né? Eu falei, opa, por quê, né? E eu tenho até falado, expressado essa sábia frase do meu amigo Eumani, não sei se ele está aí, mas um beijo, Eumani. Ele, assim, trouxe uma libertação. Acho que faltava esse gatilho para eu interiorizar realmente. E aí, quando eu começo a pensar lá na frente, opa, deixa a agonia de amanhã para amanhã. Isso. Desculpa, Ju.
Volta aí. Isso. Imagina, desculpa nada, foi ótimo você ter falado isso, porque de fato a ansiedade acontece nessas situações, né? Quando a gente começa a fazer essas projeções, ruminar cenários muitas vezes catastróficos que nunca vão acontecer, né? Então é como e a nossa mente, assim, a gente fica às vezes até chateado, né? Por que que eu só fico assim? Por que que eu sou tão ansioso? Por que que eu não consigo me controlar? Por que eu não consigo parar de me preocupar? Primeiro, eu acho que a gente tem que, assim, as pessoas que estão ouvindo, que estão se identificando, tentar não se julgar e não ficar com raiva de si mesmo por não conseguir controlar a ansiedade. Porque essa resposta, nesse funcionamento da nossa mente, ele é uma resposta de adaptação. Você identificou um problema, você identificou uma ameaça e vamos combinar, porque hoje a gente tem esses inputs de ameaça o tempo todo, a gente está no mundo globalizado, a gente sofre com uma pessoa que morreu no tsunami, com uma vítima de queimadas que aconteceu não sei onde, com a enchente que destruiu, né, enfim, com o rompimento da barragem Mariana e agora a pandemia. Então, a gente é muito bombardeado com esses sinais de alerta. E nós somos seres sociais. É muito, assim, é muito difícil você ver uma mensagem dessa e você não se tocar, aquilo afeta você. Você sente uma dor emocional, você se compadece daquela pessoa. Então a gente está sendo bombardeado com isso o tempo todo. Isso sem contar ameaça de emprego, crise econômica. A gente sabe que o noticiário mostra mais notícia ruim. E mostra por quê? Porque a gente assiste mais notícia ruim. A gente tem uma predileção, né, por notícias ruins, porque isso a gente precisa criar uma solução. Né? A gente identifica uma ameaça e a gente precisa criar uma solução para escapar daquela ameaça. Isso foi o que garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Porque se a gente gostasse mais... antecipação é garantir que você vai superar aquilo, né? Exatamente, mas vamos imaginar o homem das cavernas lá, que, né, enfim, ficou sabendo que tinha um leão que destruiu a aldeia do vizinho. Se ele ficasse de boa na lagoa, como diz meu filho, talvez a tribo dele tivesse acabado, né? Então, isso garante a nossa sobrevivência. O problema é que hoje em dia, no mundo globalizado, isso que foi vantagem no passado não é mais tanta vantagem assim, porque a gente está sofrendo, se preocupando com coisas que talvez nunca vão acontecer com a gente. Mas então, assim, o que eu queria só destacar é que esse funcionamento da mente, ele está aqui para nos proteger, para nos ajudar a encontrar uma solução. Então, quando você citou o seu exemplo, né, às vezes fica pensando, se preocupando com uma coisa que está lá na frente. Uma das coisas que as pessoas podem fazer, as pessoas que estão assistindo e se identificaram com isso, é identificar o que pode ser feito, né? Porque você antecipar situações te ajuda. Te ajuda como? Por exemplo, a gente está aqui na live, o que a gente fez antes? A gente bateu um papo, a gente abriu a caixinha de perguntas, a gente planejou e a gente antecipou essa situação para a gente responder bem a ela. Então, essa antecipação, esse planejamento, ele é bom, ele é útil, ele nos ajuda a projetar cidades, fazer uma série de coisas. Quando ele é um problema? Quando a gente sofre com cenários catastróficos que talvez nunca vão acontecer. Talvez, assim, os nossos maiores problemas, talvez a gente nunca tenha imaginado quais vão ser, de fato, os nossos maiores problemas. Quem muito possível... esse Covid, né, Ju? Quem imaginou? Quem imaginou a pandemia? Quem imaginou? A gente, às vezes, se pega sofrendo muito com coisas do passado, com coisas do futuro, e os problemas de fatos reais, a gente nem imagina quais serão, né? Então, o convite é a gente ficar no presente, quando você identificar que é uma coisa sobre a qual não tem nada para ser feito. Se você puder fazer alguma coisa, né? Vamos dar um exemplo aqui, eu estou ameaçada de perder meu emprego. Isso pode ser que aconteça, eu tenho medo, porque com a pandemia, muita gente sendo demitida. Ok, isso pode ser real, não existe agora, porque eu estou empregada, mas pode vir a acontecer. O que eu posso fazer para me preparar? Aí você separa, né, do lado prático. Eu posso distribuir meu currículo, eu posso fazer contatos, eu posso procurar outros lugares, ou eu posso ver na empresa onde eu trabalho se eu posso fazer um fundo de reserva para me preparar. Um fundo de reserva. Agora, se você identificou assim, bom, é uma preocupação hipotética, não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Por exemplo, eu tive um familiar que faleceu com uma doença incurável e eu tenho medo de ter a mesma doença. Existe alguma coisa que eu possa fazer sobre isso, além do que eu já estou fazendo?
cuidar da alimentação, fazer atividade física. Dá para fazer algum mapeamento genético? Dá para eu saber, de alguma forma, como me prevenir? A Angelina Jolie tirou, né? Assim, ela tirou as mamas porque a mãe dela teve um câncer seríssimo. Então, assim, ela fez alguma atitude prática. Mas se a gente não identificar nada que a gente possa fazer, é o treino da atenção, de você tirar o foco da atenção dessas projeções e fazer como você falou. Deixa a preocupação de amanhã para o dia seguinte. Nossa, e E esse de fato, exercício Ale, que eu falar para não. você tem me ajudado até a dormir melhor. É, né? É, E de fato, assim, você estava mencionando, né, das estatísticas, né, acontece mais com mulheres, acontece muito mais com mulheres, assim, é quase o dobro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os homens, eles sofrem, assim, 29% dos homens sofrem com ansiedade, enquanto 42% das mulheres sofrem com ansiedade. O número é muito maior. E às vezes, antes que alguém que assista essa live pense assim, mas a mulher é mais desequilibrada, mais descontrolada, tem uns estigmas assim, né? Não é isso não, porque se a gente for pensar que as mulheres são as vítimas mais fáceis de estupro, de violência doméstica, de violência no transporte público, né? Tem uma, assim, é até difícil falar sobre isso, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, eles têm uma projeção assim, de que 1 a cada 5 mulheres vai ser estuprada ao longo da vida. Né? Das 50 milhões de pessoas que estão em situações de conflito, fica até 80% são arrepiado. mulheres. É triste Ou demais. seja, a gente Mas tem assim, muito mais estímulos ameaçadores na nossa vida do que os homens. sim, né? Você tem Um medo, às dos vezes, de pegar motivos, um então, é transporte esse. público. Um dos motivos é esse. As mulheres, elas são mais vítimas, né, de assédio sexual, de violência doméstica. É difícil um homem pegar um trem, um metrô e ficar com receio enfim, Se de alguém acontecer abusar alguma dele. coisa, tá certo. As mulheres não, tem vagões para mulheres. Então, assim, essa situação é triste, mas explica um pouco dessa diferença, né, nas Eu, estatísticas. e é fato mesmo, e coisas cotidianas que a gente às vezes não percebe, você está falando agora, e realmente são estímulos de ansiedade que a gente não leva em consideração. Como eu superei essa crença limitante de horário de treinar, né? Então, às Uhum, vezes o meu horário para treinar é 5:30 da tarde, quase 6. E infelizmente a iluminação aqui perto de casa é muito ruim. E eu vou uhum. realmente muito angustiada. Eu digo para você Olha que aí, é meu pior treino, assim, porque eu corro o tempo todo muito tensa. tá vendo? Quase que às vezes, muitas vezes eu vou para a esteira, que não tem problema, mas o treino é outro na esteira, por causa Desse dessa perigo, ameaça né? velada, né? Dessa Exato, possibilidade de você sofrer é algum isso. assombro, né? Alguma violência, Assalto, né? enfim. Aí vem uma Isso, pessoa, você já fica ansiosa, o que, que vai acontecer, enfim. Realmente eu isso. nunca tinha pensado nessas ameaças É. silenciosas do dia a dia pra gente, sabia? Muito Sem legal. contar, Ale, com assim, isso aí para a gente falar de números de estatísticas reais da Organização Mundial de Saúde, sem contar a pressão pelos papéis sociais que a gente tem que desempenhar. Você tem, assim, a minha avó, ela cuidava da casa dos filhos, ela não tinha que manter a casa. Na geração da minha mãe, ela já trabalhava fora, mas ainda tinha muito machismo, os homens ainda preferiam uma mulher dentro de casa. Agora, Sim. assim, na nossa geração, eu percebo que é meio que vergonha uma mulher não trabalhar. As minhas amigas que ficam em casa com os filhos, elas às vezes se sentem impressionadas de estar no Impressionante. mercado de trabalho. E E é uma assim, pressão constante. Se está trabalhando, se sente pressionada que não está em casa isso, cuidando das coisas da casa, dos filhos, de abandonar os filhos, né? Se está em casa, se isso. sente pressionada por você não construir uma carreira e ser independente. É uma luta mesmo. É uma luta. É uma luta. E aí a gente fica mais ansioso mesmo, né? Mais problemas para resolver, múltiplos papéis, criança para cuidar, casa para limpar, trabalho para fazer, enfim. Por isso Legal. essa diferença na estatística aí. Ô, Ju, eu sei que a gente tem, assim, diante da ansiedade, o sentimento de ansiedade. Eu fiz uma live um tempo atrás que eu citei a depressão, né? Às vezes a gente Uhum, tem um hábito de usar o termo depressão quando você está triste, melancólica, acordei hoje cansada, aí você fala, eu estou meio deprimida, né?
Mas a depressão é uma patologia, né? Isso. E a ansiedade, como que ela é classificada no meio da psicologia? Porque eu sei que a autoestima, ela não é considerada como uma patologia, né? Apesar de ser algo muito relevante, muito forte na vida da gente. Então, como é que é isso? Assim? Como é que é a ansiedade dentro da psicologia? É uma patologia? Não é? Como é que a gente consegue identificar esse limiar, né, dessa ansiedade saudável que a gente falou aqui, né, de você, que é uma proteção, que quando eu tenho medo, esse medo não me permite, o medo é uma das reações inatas, inclusive, né, quer dizer, reações não, um sentimento inato. Nem todas as emoções humanas, elas são inatas, né, você aprende a amar, você aprende, tem vários sentimentos que são aprendidos. O medo, ela é inata, você nasce com ele por uma questão de sobrevivência mesmo. Porque uma pessoa sem medo, ela é perigosa, ela se joga, né? Tem uma consequência seríssima, né? Inclusive, tem patologias graves que uma das coisas é a ausência do medo, vou usar remorso a palavra, né? Da culpa também, da culpa, né? É verdade. Então, como é que é isso? Assim, como é que eu sei aonde essa minha ansiedade ela está no limiar? Que é normal, que faz parte da minha vida, né? Ou essa ansiedade, ela realmente precisa de um olhar mais detalhado, precisa de um profissional como, né, um psicólogo, porque lidar com ansiedade faz parte, eu digo, deixa esse aprendizado, deixa a agonia de amanhã para amanhã, a gente vai fazendo e tocando a vida, porque eu percebo que, para mim, apesar do que meu organismo, fisiologicamente, ele reagiu de uma forma né, de gerar patologias no meu corpo que eu não percebi, mas eu não percebo a ansiedade em mim ao ponto de me paralisar, de me, né? E se é isso mesmo, assim, como é que eu percebo, como é que a gente percebe que a ansiedade está num ponto onde eu não posso, que isso não é uma proteção mais, que isso já está me paralisando. Sim, olha, você tocou num ponto-chave, né? A pessoa ficar paralisada. A ansiedade, ela tem várias manifestações e cada pessoa aprende a lidar com ela e aliviá-la de uma forma diferente, né? Tanto que tem alguns transtornos aí, que eu vou citar rapidamente, que eles começaram, né, lá atrás, foi uma ansiedade que não foi tratada, que pode ter evoluído para um quadro patológico mais sério. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né, síndrome do pânico, compulsão alimentar, né, são doenças que têm aquele fundo, né, uma ansiedade que não foi tratada, a pessoa não tem um repertório para lidar com essa emoção, né, com a ansiedade, e ela acaba arrumando um remédio que funciona temporariamente, mas a longo prazo ele traz problemas muito piores, né? Vamos pensar que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que rói a unha, ou que arranca o cabelo, né, tem a tricotilomania, a pessoa ela pode estar ansiosa e aquele comportamento de alguma forma tem a função de dar uma anestesiada naquela ansiedade, né? De alguma forma aquilo alivia temporariamente. Mas você arrancar o cabelo, você vai ter um problema, você vai ficar careca, né? Ou você roer a unha, pode machucar os dedos. Então, o que a pessoa precisa saber? Essa ansiedade está atrapalhando você com as suas atividades cotidianas? Está deixando você sem dormir? Está atrapalhando a sua convivência familiar? Você está se tornando uma pessoa tão irritada que você está tendo rompimentos com seus familiares, discussões frequentes, ou você está perdendo o prazer com as atividades cotidianas, né? Assim, é importante quando a gente vai analisar alguma coisa e falar, isso é um problema ou não? Avaliar o contexto. Porque a saúde, tem um conceito holístico, né? Sim. Não é só a alimentação, atividade física. 880, isso, né? Envolve a parte social. Né? Se a gente for pensar assim, é incrível, né? A gente está numa era que o comer saudável
exageradamente, também pode ser um transtorno de ansiedade, né? Que é a ortorexia, a preocupação excessiva com os alimentos, com a fonte, com a procedência, pode chegar a comprometer a vida dessa pessoa a ponto dela não almoçar fora de casa, a ponto dela não aceitar, né? Compromete o convívio social, ela fica extremamente preocupada com a fonte, se está um alimento orgânico ou não, com a quantidade de nutrientes ali. Ou uma pessoa que vai para a academia, ela pode ficar extremamente preocupada com o físico, com a quantidade de gordura, com o número de centímetros que tem ali na coxa, comparar, aí ela não vai mais para a festa, ela recusa convites, ela já fica extremamente preocupada quando ela perde um dia de treino. Então, as formas de manifestação da ansiedade na nossa sociedade moderna, elas estão se multiplicando, né? Mas no fundo é uma preocupação excessiva com algo que está comprometendo o seu contexto de alguma forma, está comprometendo o funcionamento familiar, o seu contexto social, está comprometendo sua qualidade de vida, está te atrapalhando o sono, às vezes atrapalha o seu trabalho. Então tem que ter esse olhar mais amplo e a pessoa precisa fazer uma análise crítica, né? Se está comprometendo a vida, em que ponto ou não, e nesse caso, procurar um médico, procurar um psicólogo, se tiver dúvida. Tem muitos testes até psicológicos, uma consulta com um psiquiatra também pode ajudar a esclarecer, ele pode avaliar o nível de comprometimento, né? Em alguns casos mais graves, por exemplo, você falou da depressão, que é diferente de uma melancolia, né? A gente ficar triste é normal ter tristeza. Então é importante deixar isso claro, que às vezes a pessoa acha que a gente tem que ficar feliz o tempo todo e acordou triste no dia, tô deprimida. Não é assim. A depressão é um quadro mais sério, que se instala, às vezes a pessoa não tem vontade de sair da cama, ela pode perder o emprego, enfim, ela não tem. É uma coisa muito mais séria, não é uma tristeza passageira. É importante diferenciar isso. E procurar ajuda se tiver com dúvida, se não souber identificar, né? Entendi. Bom, eu pessoalmente, né, lido com a minha ansiedade e já faz parte da minha profissão automaticamente, a atividade física, assim, e é unânime, né? Todas as publicações científicas do planeta, né, orienta a atividade física como um benefício de forma geral mesmo para a saúde, porque você atinge também o fisiológico, mas também o mental, né? Ela libera tanto da forma fisiológica, quando você libera hormônios que são diretamente relacionados com a satisfação, com o prazer, com a alegria, com a euforia, né? Com êxtase, né? E, então, fisiologicamente, a atividade faz isso, mas também para introspecção, para esse cuidado com você, com essa... eu falo que quando eu vou correr, eu medito, né? Eu organizo a minha cabeça, sim, eu organizo meus projetos, eu volto, e aí junto com a serotonina, com a adrenalina, com a noradrenalina, eu venho outra pessoa. Eu sempre digo que a corrida para mim além de uma atividade física que faz bem para o meu corpo, ela também me traz esse benefício, sim, né? E aí eu dei uma pesquisada um pouco mais aprofundada com relação especificamente à ansiedade, e aí uma das orientações, talvez seja mais a minha área do que a sua, mas a gente está aqui se conectando, que é a atividade física. Eu queria saber para você o seguinte: se a atividade física, quando se você prescreve, né, se você orienta, eu acredito que você oriente, mas se tem algum tipo de atividade, assim, nas minhas pesquisas que eu fiz para a gente fazer essa conversa, apontou que, no caso da ansiedade, é super mais orientado a atividades aeróbicas com baixa a moderado intensidade. Por causa E eles fizeram uma comparação, né? Que algumas ansiedades, e agora eu estou falando de transtorno, tá, gente? Já é uma ansiedade já patológica, não estou falando da ansiedade, dessa nossa ansiedade diária, que a gente lida com ela, que é a conexão com os sintomas que as pessoas que têm a patologia, eu não sei se se chama ansiedade ou tem mais ansiedade de alguma coisa, né? Se tem um nome mais complexo, por causa da associação
como que eu posso falar? Associação da sua resposta fisiológica à atividade física. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, toda essa taxa metabólica que a atividade física anaeróbica, né, eleva de forma muito intensa, pode se associar a uma ataque, vou chamar assim, desculpa falar uma palavra errada, ou um momento, sim, imagina. Um momento de pânico de uma pessoa que está ali numa fase de ansiedade, sente, né, taquicardia, aumento da pressão arterial. Então, por ter essa associação fisiológica, pode levar uma pessoa que tem uma ansiedade mais grave a se deparar com essas sensações e isso agravar um pouco. Foi isso que eu li em um artigo, eu não sei se isso né, as pesquisas vão acontecendo, variando, eu achei né? bem curioso para saber, mas de forma geral, a atividade física, ela dá traz um retorno muito positivo para a ansiedade, né, para mais o quê? Todas essas sensações mentais que nos abraçam de forma tão poderosa nesse dia a dia pesado, de tantas responsabilidades, né? Sim. Então, Ale, pelo que você disse, né, vamos ver se eu entendi bem, é como se a similaridade das reações fisiológicas, que é a taquicardia, né, você ficar ofegante, que acontece quando a gente está correndo, é como se a pessoa que sofre de pânico, ela associasse essa resposta fisiológica e a corrida tivesse, de alguma forma, induzindo um ataque de pânico, né? Do ponto de vista psicológico, eu acho que a corrida seria, sim, um meio para a pessoa desemparelhar as duas coisas, porque uma pessoa que tem síndrome de pânico, ela sente o coração palpitando, ela sente, né, ataque cardíaco, sudorese, e ela tem medo dessa sensação. É como se ela ficasse tão desconfortável de sentir aquilo tudo, que ela... Deu uma pausada. Vai voltar. Toca, dá uma travadinha, já desliguei Tá aqui. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas que têm síndrome do pânico começar a achar que o problema é cardíaco. Aí procura o cardiologista, acha que vai morrer do coração, porque o pai morreu do coração, e aquilo vai aumentando o medo, investiga e não encontra nada, e aí até vai ser o diagnóstico de síndrome do pânico. Como que eu acho que a corrida pode ajudar? Primeiro, porque a pessoa pode se acostumar e desenvolver tolerância com essa resposta fisiológica, porque ela vai ter a palpitação, o coração dela vai bater, e ela vai aprender que isso é uma resposta àquele estado mesmo da atividade física. É como se ela estivesse desemparelhando aquela resposta fisiológica de uma crise de pânico, né? Conectando e é natural, uma crise de pânico, né? Exatamente, mudando o estímulo, né? Assim, vou dar um exemplo para ficar mais claro para quem vai entender. Imagine que eu fui criada em um lugar que, sei lá, acender a luz de noite era sinal de ataque de terrorista, sei lá, acender as luzes de noite, uma luz de sirene, é sinal evacua a cidade que vai ter bombardeio, ok? E eu fiquei tão nervosa com isso, foi tão assim, difícil essa associação, que hoje em dia, mesmo morando em um país que não é atacado, não é zona de guerra, quando eu escuto uma sirene do corpo de bombeiros, eu entro em pânico e eu apago. As duas coisas foram emparelhadas. Qual seria o caminho, né? Na psicologia comportamental, a gente chama de dessensibilização sistemática. Você tem que ser exposto àquele estímulo, na ausência da fonte real do risco, né, que é o ataque de bomba, até você ir se acostumando. Uma pessoa que vai dirigir, bate o carro, sofre acidente, fica com medo, às vezes demora, né, tem um estresse pós-traumático, ela demora a voltar a dirigir, porque aquela situação de estar no carro faz ela lembrar e reagir com aquela resposta emocional, né, com aquela ansiedade do acidente. Então ela tem que fazer, muitas vezes, repetir
para que haja uma extinção daquela resposta de Criar uma pânico. Então, nova memória. exatamente. Eu acho que a corrida pode ajudar, claro, se for feita de forma lenta, de forma gradual, recheado de estímulos positivos em volta, tem que ser um lugar agradável, tem que ser aos pouquinhos, na medida certa, ao ponto da pessoa ser no nível de desconforto que ela tolere, que ela seja capaz de tolerar para não agravar os treinamento por si sintomas. só, ele já deve ser assim, né? E Uhum. para a pessoa que estiver numa situação mais grave de crise de pânico, de ansiedade, com uma atenção ainda mais voltada. O estudo que eu li foi exatamente essa narrativa que você colocou. Achei muito legal o texto lá e tem tudo a ver com o que você acabou de escrever. Assim, achei fantástico. Ju, tem 20 minutos para a gente finalizar. A minha Sim. sugestão é que a gente parta para responder as perguntas dos nossos amigos, que eu acho que é muito legal, né? Ótimo. Do Stories, você já tem elas aí. Você quer ler? Quer que eu leia para você responder? O que você quer fazer? Deixa eu ver aqui, se você puder ler, eu lembro de algumas, né? Eu acho que até essa que eu falei agora deve ser uma das respostas, acho que é da primeira pergunta, né? A pessoa disse assim, como a gente pode mudar os estímulos para tornar a situação o ambiente da corrida mais agradável, se não me engano, foi essa a resposta. Mas eu vou pegar aqui também o celular. Mas eu tenho aqui, se você quiser, ó. Eu tô A com ele primeira aqui também. pergunta foi da Ana Laura. Como podemos substituir os estímulos para controlar a ansiedade? Como podemos substituir os estímulos para controlar a ansiedade? Eu Isso. acho Bom, que... Não, fala. Pode falar. não sei exatamente se eu entendi o que ela está perguntando. Eu também, por isso que eu Até ia dar um pitaco aqui. Se ela estiver assistindo aqui, pode se manifestar, viu? Para explicar se eu não responder adequadamente a sua pergunta, né? Mas o que você pode fazer, né? Que substituição de estímulo você pode fazer para controlar a ansiedade? Essa é a primeira habilidade que eu costumo ensinar para os pacientes que eu estou atendendo, quando eles reclamam aí da ansiedade. Você já deve ter notado, né, que está assistindo também, quando a gente está ansioso, o que acontece? A respiração fica mais curta, o coração fica mais acelerado, às vezes a gente tem uma secura na garganta, é uma resposta do seu corpo àquele estresse, né, que está acontecendo com você real ou imaginário. O que pode ajudar a você inibir essa resposta do estresse? Além da atividade física, né, que a Ale falou, que tem a corrida, que é fantástica, e justamente isso na intensidade certa, né, naquele tipo de jogging, aumenta os receptores no cérebro dos endocannabinoides, que são umas substâncias que são responsáveis pelo relaxamento, né? Então a corrida ajuda para isso. Mas se a pessoa ainda não começou a correr, enfim, quer uma coisa mais rápida, o que ela pode fazer? Praticar a respiração diafragmática. É uma coisa tão simples de fazer, tão besta, né? As pessoas podem falar assim, isso não vai funcionar. Eu sugiro que você teste, faça várias vezes ao dia. Como que é essa respiração? É a respiração que a gente tem quando a gente está dormindo. É a respiração que os bebês têm. Quando você respira de uma forma profunda e a sua barriga dilata e contrai. Você está usando o diafragma, você usa todo o seu pulmão. Diferente daquela respiração quando você está ansioso, que você usa só a parte superior do pulmão, né? É a respiração que está te preparando ali para atacar ou para fugir. Então, quando a gente fica muito nessa respiração, né, Juliana? Eu convido todo mundo que está assistindo a gente agora a perceber como a sua respiração está torácica. Eu tenho certeza, se você realmente, né, se você não for praticante de yoga, de meditação, que realmente faz muito exercício de respiração, para um pouquinho e sente seu corpo aí. Eu tenho certeza que você tem uma pressão, assim, ó. Você não sente ela porque você já acostumou com ela, mas você sente uma pressão aí. Se você fizer uma introspecção agora, você vai perceber que seu abdômen não está inflando e sua respiração está toda superficial. Se você inspirar forte e profundo, enchendo o abdômen agora, parece até que dói, né? Que você, né, Juliana? Parece até que essa primeira
meio que é dolorida, porque você está com essa respiração superficial. É muito, muito fantástica essa respiração. Mas continua, Ju, desculpa, não me contive Não, agora. imagina, desculpa nada. É ótimo quando você fala, porque você explica assim, até o que você sente. Eu também sinto isso, às vezes eu não me dou conta, e eu tô com muita demanda de trabalho, e quando eu fico presente com Deu uma agarradinha. tá no tórax mesmo. E o que acontece? Quando a gente consegue ficar 10 minutinhos ali praticando essa respiração diafragmática, o ritmo mais lento da respiração por si pode inibir o funcionamento da glândula pituitária que está associada com a resposta de estresse. Então, ajuda você a se acalmar. A gente às vezes acha assim, você está respirando assim porque você está calmo, mas você pode sim conseguir se acalmar se você Trazer a calma praticar para essa você, né? respiração. Exatamente. Mas como tudo na vida, Ale, tem que praticar. Tem que Não praticar. adianta a pessoa esperar uma situação difícil e tentar ali na hora. Você tem que praticar várias vezes ao dia, pelo menos uma vez ali, 10 minutos. Quando você estiver nas suas atividades cotidianas, dirigindo, conversando, lavando louça, trabalhando, fica presente e tenta fazer essa respiração imaginando que tem um balão dentro da sua barriga e que o balão está se expandindo e se contraindo. Tenta contar assim até 3 para inspirar, 3 para expirar, se concentrando na respiração. Por quê? Se a gente for hábil o bastante para controlar a nossa atenção, conseguir colocar a atenção na respiração, você consequentemente vai conseguir controlar a sua atenção e desviar daqueles estímulos do futuro, daquelas projeções de catástrofe que você está fazendo e trazer de volta para o que está agora. Então tem esse Você duplo começa a deixar a benefício. agonia para amanhã, né? Isso, porque você é como se você tivesse com um cachorrinho, né? A sua mente é um cachorrinho sem coleira. Ele vai para lá, ele vai para lá desgovernado. Quando você pratica essa respiração diafragmática, se concentrando na sua respiração, é como se você aprendesse a colocar uma coleira no cachorro e você puxa ele de volta. E com o tempo, ele passa por onde você quer que ele passe. Você escolhe, isso aqui eu vou me preocupar. Isso é uma preocupação que não vai me ajudar em nada. Vou deixar ela de lado, entendeu? Além de te oxigenar, né? Sim, além de Além de todos você os outros trazer benefícios, todo esse sim. benefício da glândula pituitária, você ainda se oxigena, você consegue ter um clareamento, né? Você consegue pensar com muito mais fluidez no que você estava tão angustiado para resolver e às vezes nem precisa resolver, né? A outra, Exatamente. Ju, que eu acho que a gente já falou um pouco, assim, mulheres são mesmo mais ansiosas do que os homens, né? Acho que você já falou sobre isso, né? Já Sim, explicou um pouco. Deixa eu ver aqui a outra. A ansiedade é uma válvula de escape das nossas dores. O esporte pode ajudar a equilibrar? Eu acho que de alguma com forma a gente já certeza, respondeu, né? Com com certeza, certeza. sem dúvida nenhuma. Por que corremos para a comida quando estamos ansiosa? Olha, Hum, essa vai fechar o nosso caso aqui, porque essa eu acho que é a nossa maior. é verdade. Vai lá, tá com você. A comida, ela é uma coisa que por si te dá prazer, né? A gente nasce gostando de comida, de mamar. O bebê tá chorando, a mãe já vai lá dar mamar, ele se acalma. Imagina, a gente estava falando de emparelhamento de estímulo. Desde cedo, a gente aprende a se confortar com a comida. O Com a bebê comida. mamando na mãe, ele não recebe só leite, ele não recebe mamar só quando ele está com fome. Quando ele está com sono e está cansado, quando ele está com dor, com cólica, ele recebe. Então, essa associação vem desde cedo, sem contar o sabor, né, maravilhoso que as comidas têm, né, uma coisa gostosa, uma coisa doce. Difícil a gente não gostar de coisas doces, né, eu já conheci pessoas que falavam, nossa, quando eu como um doce é como se eu tivesse um orgasmo de açúcar, né, essa pessoa sofria com compulsão alimentar. Então, por que a gente corre para a comida? Porque a comida é uma anestesia rápida para uma emoção que está desconfortável, que pode ser o quê? Medo,
pode ser ansiedade, pode ser solidão, pode ser tédio, pode ser desamparo. E o que acontece? Por que isso acontece com algumas pessoas? Dependendo do ambiente em que você foi criado, você pode não ter aprendido a reconhecer essas emoções e lidar com essas emoções de uma forma adaptativa. É como se o único remédio que você conhecesse foi a comida, né? Muitas pais, até com boa intenção, às vezes inibem a resposta emocional da criança, né? Para de chorar, você não tem motivo para isso, né? Isso na melhor das hipóteses, quando a Sim. pessoa não é criada em um ambiente assim muito violento, às vezes, que a pessoa não pode falar ela vive em constante estresse, ela não tem uma fonte de suporte, ela não recebe nem permissão para se sentir triste, né? Então acontece o quê? Você aprende a abafar o que você está sentindo, só que está doendo. E muitas vezes a comida funciona como uma anestesia. Funciona ali na hora, o efeito ruim vem a longo prazo. Em algum momento é socialmente aceitável, né? Deixa de ser aceitável quando a pessoa se torna uma pessoa com sobrepeso ou obesa. E aí a comida já não é mais aceitável para as fugas silenciosas, né? Isso quando a pessoa, como é que eu vou dizer? Quando a pessoa tem um comportamento alimentar compulsivo, ela pode usar rituais purgativos, ela pode forçar o vômito. Aí vira bulimia, por exemplo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo que tem compulsão alimentar tem obesidade. E não é só o fato de estar acima do peso que deixa isso menos grave, né? Porque às vezes a pessoa, ela come compulsivamente, ela tá ali malhadona, às vezes ela tá, né, com o corpo ótimo, mas ela tá com um transtorno alimentar que precisa ser tratado, né? Nem sempre elas ficam obesas, né? Quando tem esses rituais purgativos, pode ser usar laxante exageradamente, pode ser forçar o vômito, porque a pessoa come para anestesiar aquela emoção e depois vem a culpa, ela não consegue lidar com a culpa, que é uma emoção difícil também. O que ela faz? Força, tenta compensar, né? Tem esses rituais compensatórios. Então, é importante todo mundo que está assistindo tomar cuidado. Nem sempre a compulsão alimentar é visível para as pessoas, né? Interessante isso, muito interessante. Mas tem mais alguma pergunta? Eu poderia falar horas e horas e horas sobre isso, mas não vou falar porque eu sei que a live está acabando. Acho que vão umas 4 horas esse assunto. Esse assunto é um assunto muito motivador, né? Porque realmente ele, como você falou, nós somos estimulados a ter um prazer fantástico com a comida, né? Desde pequeno, sempre é muito prazeroso, né? Inclusive, os pais, né? Nós pais, ou os pais, temos uma preocupação constante com a alimentação das crianças. Então, assim, não quer comer? Não, você tem que comer, né? Isso. Então, a comida é uma coisa que você vai ali, quero um sorvete, vamos lá no sorvete. E você vai estimulando essa troca de prazer e de emoção com a comida e a gente vai levando isso para frente de uma forma muito grande, né? Então, essa fuga para a alimentação, além de ser, como eu falei, muito fácil muito fácil ser aceitável, né? Você adquire com muita facilidade, você está comendo, todo mundo precisa de comer todos os dias, e aí fica até impercebível alguns problemas que as pessoas enfrentam, fica silencioso essa dor, né? Fica velado, né? Fica trocando essa ansiedade pela comida. Isso. E aí, quando vê, já está enorme, tanto para a saúde comprometida quanto para o psicológico, né? Porque a bola gira no sentido do avesso, né? Você está ali, a autoestima fica ruim e você fica mais ansiosa, mais angustiada, come mais e fica ruim. E você vai para reverter essa roda realmente um desafio. É difícil, é muito possível, difícil. Mas é super possível, sim, né? Super possível, vamos é possível. Enfrentar. Conte conosco, né, Ju? Porque sim. É super possível e não é tão difícil assim. É só traçar metas com propostas
pequenas que você vai alcançando, mudando hábitos pequenos, um de cada vez, né? Para que você mude os hábitos e inverta a polaridade da roda que gira, às vezes, Sim. desgovernado, né? E aprender a tolerar, né? Aumentar a tolerância para as emoções. Não é pecado, né? Entre aspas, aí a gente sentir prazer com a comida. É natural isso acontecer. É natural É quando você está gostoso, triste, né? você querer uma coisa mais gostosa para alegrar a sua semana. Quando isso vira problema? Quando essa é sua única forma de lidar com aquela emoção desconfortável. Fantástico. Porque É isso quando a mesmo. gente está triste, o que você faz? Você liga para um amigo, você chora, você espera passar, você toma um banho, você toma um chá, você espera o dia seguinte. Mas para algumas pessoas isso é tão intenso, a ponto de ser tão insuportável sentir, que a comida acaba virando a única forma de extravasar e traz esse problema, né? Não pode ser a única, tem que olhar para as outras estratégias e aprender outras formas de lidar com isso. Atividade física é uma delas. A atividade física é uma delas. Recomendo Ajuda para os muito. pacientes que eu atendo demais, demais. A Porque atividade física é um gatilho que ele, por si só, assim, ele começa a trazer você para um ambiente muito mais organizado, né? As respostas fisiológicas acontecem realmente no seu corpo e você vai, né, buscando outros olhares para você, para a sua saúde, para a sua alimentação. Ju, sim. acabou, Ju. Ai, que pena! A gente podia ficar aqui mais 3 horas. Ai, meu Deus, mas a gente vai fazer outras, com certeza. Eu quero muito Vamos. conversar com você sobre autoestima, porque é um assunto muito forte na vida da gente. Então, a nossa próxima conversa já se prepara aí, bota na sua agenda, vamos Autoestima, combinar, adoro, com tá? certeza. Porque eu acho que isso tem tudo a ver com a gente. Acho que a gente vai ajudar muita gente a falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito relevante na vida de todas nós. Eu Sim. queria agradecer você, ó, um beijo super Obrigada a você pelo especial. convite. Agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada, Priscila, Bruno, gente, eu tenho um problema de. Quem é cego aqui Suleiton, eu também levanta a não mão, né? enxergo. Então, se eu tô de lente, eu não enxergo de longe. E, e aí fica um caos, né? Mas um Sim, beijo para todo mundo. A Michelle, a Fabi, Michele, ajuda aí. O Gabi, Gabi. Fran, Suleiton, tem um ajudante aqui me ajudando. Elisângela, Sussu, a gente teve muitas visitas aqui. Queria agradecer muito a presença de todos, foi um prazer. Ó, Obrigada, um Ale, beijo no seu adorei coração. também. Eu vou dormir muito menos ansiosa hoje. Eu também. A live de hoje me deixou muito mais feliz. Ai, eu até balancei aqui o negócio. Que bom. Um beijo. Beijo grande. Beijo, Tchau, obrigada. pessoal. Amei Tchau, também. tchau. Tchau. Ui, nossa, faz aqui porque eu não tô jogando nada. Dava pra falar umas 3 horas.